Então quem vai ser? Meu pai bebe seu café e o coloca na mesa redonda de madeira em que todos estávamos sentados. Minha família acabou de tomar o café da manhã com o grupo dos chifres gêmeos na pousada em que eles estavam hospedados enquanto minha mãe estava limpando os restos de pedaços de comida que conseguiram escapar da boca da minha irmã, que, Sive pula para a mesa com a cabeça erguida. Mesmo sem transmissão mental, todos foram capazes de perceber que eu sou o suficiente para proteger o papai. Era o que ela estava pensando. Sylvie, vem aqui. Minha irmã balança um pedaço de carne na frente dela, atraindo o meu lendário vínculo de dragão que agora estava olhando para ela, babando como um cachorrinho faminto. Eu não pude deixar de rir com a ideia de ela balançando o rabo para um bandido inteligente o suficiente para atraí-la com um pedaço de carne. Os 6 membros do grupo de meu pai acabaram de explorar uma masmorra com vários outros grupos para que eles tivessem algum tempo livre até que decidissem fazer outra missão. Adam falou primeiro enquanto polia sua amada lança. Ser babá realmente não combina com meu estilo, então vou deixar isso de lado. Além disso, sinto que com a minha personalidade, um dia Arthur vai me matar durante o sono. Meu pai apenas balança a cabeça. Ele sabia que tipo de temperamento Adam tinha e sabia que não seríamos uma grande dupla. Eu esperava que Derdo ou Ellen acompanhassem Arthur. Honestamente, não posso oferecer muito, mas Alice e eu estamos mais do que dispostos a compensar por fazer isso. Não fale assim, rei. Somos todos uma família aqui. Eu adoraria acompanhá-lo e vê-lo crescer de qualquer maneira. O gentil gigante responde, olhando para mim. Derdo está certo. Você sabe que não estamos fazendo isso por dinheiro. Além disso, conseguimos tirar muitos tesouros de nosso último ataque às masmorras. Ellen apenas balança a cabeça. De repente, vejo uma mão levantada e todos nos viramos para olhar. Eu gostaria de ser voluntária. J. Jasmine, você quer ir com Arthur? Angela apenas gagueja, enquanto olha para sua companheira de equipe usuária de adagas duplas. Ela é a que está mais animada para ir comigo. Sinto que Angela seria uma fonte de perigo maior do que as possíveis ameaças de um aventureiro em mais de uma maneira. Tentei insinuar levemente que ela poderia não ser a mais adequada, mas até eu fiquei surpreso que Jasmine tomasse a iniciativa de me acompanhar. Logicamente falando, Jasmine é a mais adequada para proteger Arthur. Derdo é especialista em magias de efeito de área ofensiva. Eu quero ir com Arthur também, mas sinto que talvez eu não seja a mais adequada, já que proteger não é realmente meu ponto forte. Ellen apenas coça a cabeça. Jasmine, está realmente bem para você em ir junto com Arthur? Minha mãe pergunta preocupada. Asterisco acena com a cabeça. Asterisco ela dá a ela um olhar determinado. Trit, a senhorita diz que quer ir. Ela é a única aumentadora entre nós que tem uma afinidade elementar. Ela acabou de atingir o estágio amarelo escuro no ano passado, e junto com seu atributo de vento, acho que ela será a mais adequada. Ada apenas enquanto descansa as duas mãos no topo da cabeça, recostando-se na cadeira. Para a segurança de Arthur, acho que terei de renunciar a isso. Mas, é uma pena. Derdo apenas coça a cabeça fracamente. Desculpe, Derdo, eu sei o quanto você se preocupa com Arthur. Meu pai apenas lhe dá um sorriso simpático. Talvez eu me junte aos chifres gêmeos em um ataque à masmorra no futuro. Eu exclamo. Derdo apenas ri com isso e me dá um aceno enquanto dá um tapinha na minha cabeça. O resto dos chifres gêmeos ri enquanto terminamos nossa conversa. Foi decidido que dentro de uma semana eu iria com Jasmine para a Guilda dos Aventureiros e me registraria. Devo começar automaticamente na classe depois de passar em um teste simples, e dependendo do meu desempenho nas missões ou nas missões, minha classe aumentará de acordo. Voltando para casa, vejo Lilia no andar de baixo meditando enquanto uma empregada coloca um copo d'água ao seu lado. Lily não é justa, treinando sem mim. Vejo minha irmã correndo e ficando em uma posição confortável para começar a manipulação de mana também. Pelo que eu poderia dizer, as duas levariam mais alguns anos para realmente formar um núcleo de mana, mas pelo ritmo que Lilia está indo, eu imagino que ela vai despertar mais ou menos no mesmo tempo que a maioria das crianças. Ellie não tem paciência para treinar e ficar entediada depois de 1 ou 2 horas, então vai demorar muito mais. Tudo bem. Eu não gostaria que ela se tornasse uma maga muito cedo. Ela vai atrair muita atenção indesejada. Ficarei grato se ela puder formar um núcleo de mana aos 9 ou 10 anos. Pai,
Podemos ir para a casa de leilões de novo para pegar uma espada. Não conseguimos pegar uma depois do incidente e eu queria começar a praticar. Sim, eu tenho algumas coisas que preciso dizer à minha equipe lá de qualquer maneira. Vamos pedir uma carruagem. Então vai e se lave. Nós nos encontramos com a família Eusti em frente à casa de leilões. Tabitha tinha um olhar aliviado em seu rosto quando perguntou se eu estava bem, o que eu apenas assinei com a cabeça. Disse à família para não se preocupar e que estava bem. Eu poderia dizer que Vincent estava menos do que emocionado com o tratamento que o rei teve com tudo isso, mas neste ponto, assim como o rei se sentia por mim, eu só sentia apatia por ele. Ele não colocou em mim qualquer tipo de consideração fora de uma criança menos do que significativa, o que me convinha muito bem por agora. O representante do rei nos disse que eles despejaram o aumentador e Sebastian de sua nobreza, mas Vincent apenas revirou os olhos para isso. Dizer isso significava apenas que eles só teriam que treinar novamente como guarda real e receberiam suas posições de volta. Senti meu pai cerrar os punhos com a injustiça de tudo isso, mas imaginei que algo assim iria acontecer. Papai saiu com Vincent para encontrar os guardas enquanto Tabitha voltou para cuidar de Lilia, deixando-me à procura de uma espada sozinho. A parte de trás da casa de leilões Eusti armazenava muitos produtos que eles comercializavam, tanto de diferentes mercadores e aventureiros quanto do reino dos anãos. Quase não houve transações comerciais com elfos desde que a guerra por um território neutro chegou a um impasse. Ao longo dos anos, as relações entre as duas raças melhoraram, a ponto de até ter um torneio amistoso, mas será um processo lento até que a inimizade seja realmente amenizada. Isso era uma pena, já que as armas dos elfos tinham suas vantagens em comparação com as armas humanas e anãs. Algo que aprendi enquanto morava com a família Eralitin Eleanor foi que, enquanto as armas e armaduras forjadas por anões eram consideradas da classe mais alta por causa do domínio inato da raça no campo, os elfos tinham suas especialidades em arcos e cajados/varinhas de conjuradores. A maioria das armas encantadas foram licitadas durante o evento de ontem, então as únicas coisas que seriam vendidas nas barracas mais tarde eram as normais. Eu não estava procurando por nada especial, apenas confiável. Olhando para as prateleiras, e tirando algumas das prateleiras para testar, eu me encolhi com o acabamento ruim dessas espadas. O equilíbrio entre a lâmina e a empunhadura estava um pouco desequilibrado, e a maioria eram armas que dependiam apenas de golpes simples. Não é que elas fossem necessariamente ruins, mas eu acho que depois de usar uma espada de nível mestre por tanto tempo, me tornei um tanto meticuloso quanto a minha espada. Sylvie estava aninhada na minha cabeça, olhando para as lâminas com curiosidade. Eu fui mais adiante, passando pelas lâminas colocadas em exibição e na seção onde as espadas estavam armazenadas em caixotes e barris. Uma coisa que notei sobre as espadas neste mundo é que elas se enquadram em algumas categorias. Lá estavam as espadas grandes, ou as espadas largas e pesadas, ou os longos clemos. Muitos guerreiros e aumentadores ofensivos preferem esses gigantes, mas muitos os consideram selvagens e não refinados. As lâminas mais equilibradas, visto mais comumente usadas por cavaleiros e aventureiros, são as espadas largas. Geralmente são de uma mão e estão acompanhadas de escudo, mas existem variedades de duas mãos. Essas espadas forneciam o melhor desempenho geral e eram o tipo padrão de espadas. A última categoria são as espadas leves de uma mão. Isso inclui sabres, lâminas curvas afiadas, que são basicamente uma katana, floretes e punhais/espadas curtas. Sabres, katanas e floretes são focados na velocidade e precisão, enquanto as adagas e espadas curtas são frequentemente utilizadas para espadachins de empunhamento duplo. Mesmo que as armas aqui sejam de segunda categoria, não posso deixar de ficar animado, estar cercado por aquilo que mais me apaixona e orgulho de ser o melhor. Suspirando de desapontamento, enquanto meu esforço de escavação continuava infrutífero, eu brandamente giro a espada curta simples que eu tinha em minha mão. Decidi que teria que me contentar com esta espada se não conseguisse encontrar mais nada. Continuei andando e logo passei da seção de espadas para a seção diversa. Eu podia ver várias armas únicas que eram muito extravagantes para serem úteis em uma batalha real ou simplesmente projetadas de maneira ineficiente. Navegando pelos corredores, eu ri alto quando encontrei algo muito semelhante a mandres de freira. Havia até uma estrela da manhã que era pesado o suficiente para que, mesmo depois de usar mana,
Eu mal conseguisse levantar a cabeça pontiaguda do chão. Uau! Parece um beco sem saída. SYLV. Eu apenas sentei no chão, encostado em um escudo gigante enquanto Siv estava trotando, explorando. Eu olho para cima para ver SYLV vasculhando as pilhas de armas. Eu apenas inclino minha cabeça. Eu podia ouvi-la correndo, criando detritos de poeira sempre que ela começava a remexer. De repente, eu a ouço guinchar e dizer: eu encontrei algo para mim. Levantando-me, sigo Siv e ela levanta a pata e aponta com entusiasmo para um bastão preto. Tinha cerca de 60 centímetros de comprimento e parecia-me uma bengala preta. Não era isso que eu procurava. SYLV. Eu digo, mas ela continua insistindo para que eu dê uma olhada por algum motivo. Fiquei surpreso com o peso do bastão preto, medindo cerca de 5 centímetros de largura e 2 centímetros de espessura. Embora parecesse ser feito de algum tipo de madeira dura, pesava muito mais do que apenas uma bengala. Eu a trago para mais perto do meu rosto, tentando obter uma visão melhor neste lugar mal iluminado. O bastão tinha um revestimento fosco, não refletindo nenhuma luz, enquanto a coisa toda era lisa ao toque. Olhando mais de perto, havia entalhes intrincados que formavam um design em todo o polo, mas além disso, não consegui encontrar nada de especial sobre isso. SYLV está olhando para mim como se ela fosse a responsável por encontrar o tesouro perdido de Atlantis ou algo assim, pois seus olhos estavam brilhando, seu rabo balançando ferozmente. Suspiro, só para fazê-la se sentir melhor. Eu balanço o mate. Eu assobio em admiração. O balanço foi surpreendentemente suave e equilibrado, mais do que a espada curta que escolhi como reforço. Eu inspeciono mais de perto novamente. A distribuição de peso parece ser muito proposital para ser usada apenas como bengala ou cajado. Então eu vejo. Estava tão fraca que eu mal consegui ver depois de reforçar mana em meus olhos. Mesmo assim, só fui capaz de identificá-la porque estava procurando por ela. Ainda mais tênue do que as marcas de indentação sobre o mastro, havia uma pequena linha que parecia separar duas partes do bastão. Esta era uma espada. Eu rapidamente tento puxar a espada de sua bainha, mas ela não se move. HRRGGHHH. Mesmo com meu corpo reforçado com mana, eu não fui capaz de puxar a espada. Não me diga que isso era algum tipo de Excalibur que eu tinha que ser digno. Em seguida, eu infundo minha mana de atributo de fogo na espada, mas ainda assim, não adianta. Após 30 minutos, percebo que o atributo Lamental da mana não era a resposta. De jeito nenhum. E se eu ativo a vontade do dragão, eu não uso seu poder, mas simplesmente infundo a vontade na espada.